Eu tentava falar dessas coisas com o tio Rodolfo. Àquela altura, descia com frequência ao gabinete, lia enquanto ele escrevia, nós dois reunidos no círculo da mesma lâmpada. Nas pausas da leitura, erguendo os olhos até a parede, eu via uma só fotografia de quando ele estava na fronte, audaz, o pé apoiado sobre uma rocha, braços cruzados, bigode petulante. Ocorria-me relacionar aquela audácia às ilusões que ele devia ter dito e ter tido também na juventude, quanto a ser amado pela sorte e pelas mulheres. Se tivesse morrido na guerra e dele restasse aquela imagem, que pena, diriam. Tinha a vida toda inteira pela frente. Quem sabe quantas coisas não teria feito. Agora já não era um homem jovem, vivia numa casa velha, num vilarejo remoto do Abruzzo, mantinha as contas do meeiro num grande registro, e eu sabia que era submisso à mãe, a qual podia dispor dele com um gesto. Ao pensar em seu destino, de repente comecei a temer pelo meu. Não queria que decaísse, que se adaptasse facilmente à mediocridade, como fizera o dele. Tinha calafrios ao suspeitar que minha força poderia ser apenas aparente, como aquela do tio Rodolfo na fotografia. Talvez eu também viesse a ser sufocada, atropelada, porque me faltava a dureza necessária para resistir. Além disso, eu me dava conta de não ter nenhuma experiência da vida. A solidão me deixara mimada, e quase todos os meus conhecimentos eram, na realidade, somente literários, aprendidos com os livros ou com minha mãe, que transformava qualquer acontecimento em fábula. Eu serei sempre jovem, dizia ela. Seremos sempre jovens, me garantia, numa feliz excitação. Talvez tio Rodolfo também pensasse assim quando se fazia fotografar apoiando o pé sobre uma rocha, no tempo da guerra. Agora, minha mãe estava morta e tio Rodolfo exibia uma dobra molenga sob o queixo, enquanto escrevia no livro de contas. Você estava contente naquela época, tio Rodolfo? Quando? Perguntou ele, surpreso, erguendo a cabeça dos papéis. Naquela época, repeti, apontando a fotografia. Ele se virou, acompanhando meu gesto, e disse: naquela época, sim. Era um tempo belíssimo, o mais bonito da minha vida. Sorriu, olhando o vazio, como se revisse pessoas, lugares e imagens, e aquele sorriso o rejuvenesceu. Já não somente pelo fato, mas e muito importante, de eu ter pouco mais de 20 anos. Havia em nós, então, uma confiança natural, uma bondade cívica, uma solidariedade com o próximo que nos fazia rir com facilidade, contentes, sem reticências nem suspeitas. Calou-se de repente, como se temesse ter se deixado levar a falar demais, e me lançou um rápido olhar a fim de conferir o efeito produzido por suas palavras. Agora, ao contrário, disse eu, baixando a voz. Ninguém está contente, não é? Isso mesmo. Agora parece que ninguém está muito contente. Baixou de novo a vista para os papéis, mas pareceu refletir sobre minha pergunta, porque tornou a olhar para mim, tentando adivinhar o que se escondia nela. Eu não ousava aprofundar as causas desse descontentamento, mas bastava recuar com a lembrança para perceber que ele havia sido compacto, opaco, denso ao meu redor desde quando eu era menina. No entanto, ninguém jamais ousava falar disso, nem mesmo Fúvia e eu, quando estávamos sozinhos no terraço e tocávamos nos mais espinhosos assuntos. Tio Rodolfo não desejava que eu continuasse aquela conversa e me pedia isso com um olhar humilde e constrangido. Não se pode dizer que não estamos contentes, não é? Não, respondeu ele, balançando a cabeça. Ninguém diz, nem mesmo eu disse, nunca até agora. E lamento que você seja a primeira a me perguntar isso, porque pertence a uma geração muito distante da minha. E aos seus contemporâneos, certas coisas parecerão até incompreensíveis, mas antigamente, quando voltei da guerra, certas coisas se adequavam à nossa segurança, à nossa afoiteza. Era natural tomar certas atitudes na época. A partir dos riscos e dos incômodos que havíamos sofridos, nos parecia termos obtido o direito de impor aos outros a presença clamorosa da nossa vida, da nossa força, da nossa lei. Não, vocês não poderão jamais compreender como tudo isso era natural, naquela época. E saudável, fácil, sem armadilhas.
Tínhamos pouco mais a sua idade. O mundo parecia começar a partir de nós, de nossas terríveis experiências. Naquela época, repetiu apontando o retrato. Depois voltei para cá, para o campo. Me fechei neste gabinete e na descoberta de uma vida pessoal e interior. Também me enamorei. Foi uma longa história, acrescentou com um sorriso tímido. Em suma, eu me fechei no âmbito dos meus interesses, casa, terra e família. Perdi qualquer segurança, arrogância e, além disso, devo reconhecer, a vida cotidiana desgastou em mim o entusiasmo, a participação genuína em certas coisas que pertenciam a um tempo remoto, a uma idade perdida. Outros se fecharam nos escritórios, se casaram, formaram uma família. Já ninguém falava, como antes, com todo o empenho de certas coisas. E enquanto isso, certas coisas mudavam, se transformavam, se agitavam. Nosso próprio silêncio agigantava as coisas. Agora, concluiu abrindo os braços, agora é diferente. Ele me olhava esperando de mim uma absolvição ou uma resposta veemente. E eu não sabia muito bem o que ele queria aludir com suas palavras, mas compreendia que pretendia se referir à dificuldade de atingir os ideais que havíamos pré-estabelecidos para nós. Ou seja, a dificuldade de viver que é ilimitada, desanimadora e que eu sempre pressentia no desespero pelo qual meus raros momentos de felicidade se faziam acompanhar. Eu tinha poucos anos, era menina e já conhecia os rostos melancólicos das mulheres que se debruçavam para o pátio. Via os homens saírem bem cedo, voltarem para comer, retornarem ao escritório, comerem de novo, se lançarem na cama, cansados, embrutecidos, para dormir. Conhecia a máquina aviltante que era a vida dos homens. O dinheiro acabou, dizem as esposas. Os filhos esperam com os olhos arregalados e hostis. Vou providenciar, respondem os homens, e saem de novo para a rua, angustiados, aflitos, e enquanto isso, certas coisas acontecem e os homens deveriam pensar antes de tudo em certas coisas. Mas já não são homens fortes e livres, são os chefes de uma família. O que uma família pode fazer diante de certas coisas? Eu sentia o desejo irrefreável de cumprir uma missão perigosa e, com o meu risco, me resgatar de uma responsabilidade cujas origens eram desconhecidas por mim, mas cujos efeitos dolorosos eu descobria. Eu era livre, sozinha podia arriscar tudo, até a vida. Fugiria à noite no vestido preto que sempre usava àquela altura e, depois de uma viagem longa e extenuante, chegaria a Roma. A cidade permanecera na minha memória como uma mancha de sol branco, de casas brancas, como o verde gritante das árvores, o azul vívido do céu. Negra, segura, eu me via caminhando pelas ruas, toda concentrada numa única tarefa, que era a de dizer: os camponeses não estão contentes. Falar das casas de barro, das casas de pedra na encosta do monte e do descontentamento que nos sufocava, mas me desanimava o pensamento de não poder especificar esse descontentamento, de não conhecer suas causas e seus limites. Minha ignorância me fazia fremir de raiva. Minhas mãos tremiam. Eu olhava ao redor buscando ansiosamente um sinal revelador. Não saberia sequer para que lugar me dirigir. Se pensava a quem deveria recorrer, me sentia fulminada. Um instinto obscuro me sugeria não fazer isso. Você é louca? Não se pode fazer isso. Convém ficar calado, calado e calado. De Antônio sempre falava baixinho. Eu queria, apesar da desconfiança que seu aspecto me intuía, falar sobre as coisas com Juliano. Ele era a única pessoa ali da mesma idade que eu. Talvez pudéssemos conversar a respeito delas sem nossos parentes saberem, como quando os adultos saíam e Fúvia e eu falávamos do amor e do modo de fazer bebês, coisas que pareciam tão secretas quanto essas. Mas nossa aversão recíproca se revelara mais óbvia a cada dia. Ele percebera a simpatia que vovó alimentava por mim e me combatia, embora eu não tivesse nenhuma intenção de lutar. Mesmo assim, ele tentava me depreciar e, sobretudo com ironia banal, escarnava com grosseria. Eu não era afetada pela grosseria de seus modos, mas pela vulgaridade dos sentimentos que ela exprimia. Quando me sentava para ler, na horta ou na copa, ele girava ao meu redor,
me espicaçando, esperando destruir o meu bem-estar que me envolvia. Minha vida era um círculo ajuizado. Eu mesma percebia sua harmonia, que, em contraposição, aborrecia Giuliano. Talvez ele ainda não tivesse tido nenhuma mulher, e essas curiosidades deviam assediá-lo. Por isso, meu aspecto, que era puro e honesto, atiçava-o contra mim. Por que você é tão arrogante? Sempre me perguntava. Certa vez me disse: Você é feia. Não me importa, respondi sorrindo. Realmente, Giuliano, posso te garantir, não me interessa nem um pouco. Diz isso porque é presunçosa, mas essa é a única coisa importante para uma mulher. Você é alta demais, é magra. As mulheres devem ter quadris, busto, um belo rosto redondo. Não vê como é magra? Nenhum homem vai te deposar. Ele se machucaria só de encostar em você na cama. Aproximava-se rindo, me fitando com os olhos maus e desdenhosos nos quais eu percebia vibrar o desejo obstinadamente reprimido. Eu me afastava, apertando o livro ou a costura contra o corpo, para me cobrir. Não importa, respondia calma. Não tenho a menor intenção de me casar. Faz bem ao dizer isso, até porque ninguém deposaria. Por outra razão, você não devia ser tão arrogante. Por quê? Disse eu, tratando de permanecer calma, mas enquanto isso me mantinha de pé e minhas mãos tremiam. Porque todos sabem que sua mãe tinha um amante. Não é verdade, respondi agredindo-o com o olhar. É verdade sim, todo mundo diz. Do contrário, por que ela se mataria? Matou-se por vergonha. Não é verdade. Foi porque... Mas não conseguia continuar. Era impossível definir as razões minuciosas que compunham a infelicidade de minha mãe. Era impossível, sobretudo, fazer um homem como Giuliano compreendê-las. Derrotada, fugia apressadamente. De imediato, ele se precipitou em minha perseguição. Tinha amante, sim, todo mundo sabe. A casa estava deserta, parecia não me oferecer saída. Eu não queria ir à cozinha para que as mulheres não pudessem ouvir as palavras que Juliano repetia, me seguindo de perto e, em um instinto, me advertia para não subir ao meu quarto. Eu tapava os ouvidos. Do corredor, saí para uma sacada em que ficava o cubículo de uma latrina. Entrei ali, aflita, puxei o ferrolho. Da escada, grudado à porta demasiado estreita, Juliano repetia. Tinha amante sim. Abra. Todo mundo sabe. Deixe de ser tão arrogante. Sua mão sacudia a maçaneta e o ferrolho era frágil. Ele conseguiria abrir. Além disso, no alto da porta havia um postigo de vidro opaco. Abra, dizia ele, ou eu quebro esse vidro. O cubículo ficava suspenso no vazio porque a casa, como eu disse, era encaraptada no alto do vilarejo. Achei que eu só teria salvação se o pavimento cedesse, me precipitando sobre as pedras agudas da via ali embaixo. Com alívio, me imaginava despedaçada, imóvel num gesto desesperado. A voz de Juliano repetia: Abra, sua idiota, abra! Sua mão batia ritmicamente na fechadura como uma insistência de pesadelo. Até porque você continua me ouvindo. Sua mãe tinha amante. Sua mãe tinha um amante. O terror me invadia. Eu estava certa de que ele conseguiria abrir a porta, certa de que, se ele a abrisse, eu não poderia opor nenhuma resistência, e, no entanto, não sabia exatamente a quê. Suas palavras tinham me acuado ali dentro, desprovida da segurança da liberdade dos meus gestos. Por uma fresta que dava para o vale, eu avistava a querida paisagem abruzente, forte e doce, que se tornara minha companheira predileta. Ela, contudo, que me confortava durante todo o decorrer do dia, não podia vir em meu auxílio naquele momento. O espaço era exíguo. Como um passo, Giuliano me empurraria contra a parede, me obrigando a escutar aquelas palavras sussurradas em meu ouvido. No vidro opaco do postigo, vi seu rosto se grudar para olhar para mim. Distinguiam-se os olhos, os lábios grossos e o nariz esmagado, uma mancha de carne branca. Estou te vendo, disse ele. Estou vendo você muito bem. E ria ao me observar naquele lugar imundo. Eu não podia escapar ao seu olhar. Encostada à parede cinzenta, cobri o rosto com as mãos.
Estou te vendo. Chega de arrogância, entendeu? Sua mãe tinha um amante. Não adianta se trancar na latrina. Passou-se muito tempo e eu não tirava as mãos do rosto para não ver a boca de Juliano, lívida, esfacelada contra o vidro. De repente ouvi o cão latir. Ele estava lá fora e me chamava. As unhas raspavam a madeira com paciente insistência. O silêncio me confirmou que eu ficara sozinha. Então saí dali, cautelosa, e me agachei junto à mureta ao lado do animal. Era quase noite e os olhos do cão mal se distinguiam na penumbra. Se via o feitio amargurado da boca e a prega desconsolada que existe em todo focinho canino. Ele pousou a cabeça no meu colo, tranquilizado pela minha presença. Logo começou a respirar com força em seu sono. O calor do corpo dele sob a pele lisa se propagava com os meus membros, confortando-os depois de uma constrição humilhante. Apoiei a cabeça na parede e, erguendo os olhos, vi algumas estrelas brancas, límpidas, aflorarem sobre o manto negro do céu. Era uma bela noite pacífica. Eu acariciava o cão. Pouco depois, ouvi a voz da tia Violante me chamar da casa. Alessandra! Não respondi. Esperava que me esquecessem lá fora, no escuro, e não somente naquele crepúsculo, mas para sempre. À noite dormi pouco, e no dia seguinte houve o episódio do galo. Esse foi um dos acontecimentos que todos citaram como prova da minha crueldade. Quando me foi perguntado, na época e recentemente, por que eu agira daquele modo, eu respondi: não sei. Todos julgaram que eu estava me esquivando, mas era a verdade. No poleiro havia numerosas galinhas e um galo belíssimo. Desse galo se falava até no vilarejo por suas penas frondosas, a cor verde dourada e a ousadia da crista. Ele viera do norte numa gaiola, e as criadas o equiparavam a um hóspede respeitável. Nunca era o primeiro a recorrer quando se jogava o milho do chão. Logo vinham as galinhas festivas, sacolejando a ampla barriga como donas de casa atarefadas. Bicavam gulosas, ágeis, mas ordenadas por uma respeitosa solidariedade. Depois chegava o galo. Era alto, muito mais alto que todas as galinhas, e seu passo era majestoso, grave, caminhava levantando as patas ornadas de esporões plumados. Inclinava-se sobre as galinhas e, mirando o pescoço delas, bicava-as de súbito, cruelmente, com grande maestria. Bicava uma após a outra, rápido, como se assestasse golpes de punhal. Muitas vezes, uma gota de sangue manchava a gola branca e macia das galinhas. Elas fugiam, deixavam-no sozinho diante da ração restante, e então o galo, revelando uma avidez repentina, devorava rapidamente, como bicadas precisas, os grãos amarelados e volumosos do milho. Era esplêndido. No ímpeto da voracidade, suas penas se sacudiam, e a barbela se acendia numa vívida cor de sangue, e a crista parecia ainda mais ousada e túrgica. O pescoço inflado, sobretudo pelo bem-estar da saciedade, atraía meu olhar. Era repleto de penas, e leve, belíssimo. Chamei-o, aliciei-o com um punhado de grãos. Ele se aproximou, pois confiava em minha voz e em minha pessoa. Avançava com seu passo cauteloso e solene. Por um momento, um só olho sob a crista ereta me fitou, me medindo como fazia ao se aproximar das galinhas. Eu estava ajoelhada no solo. Senti que ele podia me ferir, me bicar de repente, não por maldade, mas por um direito seguro que lhe era permitido afirmar. Encaramo-nos. Seu olho era de pedra dura. De repente o agarrei pelo pescoço. Meus dedos afundaram entre as penas e, com aversão profunda, apertei seu corpo mole e luzídio entre os meus joelhos. Eu tenho mãos longas e magras. Parecem mãos frágeis, à primeira vista. Delicadas, mãos femininas. Parecem, disse eu. Sempre tive mãos muito fortes, na verdade, e o gosto por dobrar alguma coisa com elas, despedaçar os ramos, os arbustos. Sob a mole gaforinha das penas vistosas do galo, o pescoço dele se revelava frágil, embora ainda cheio de comida. Imaginei-o branco, lívido, violáceo. Apertei. Seu corpo de asas vibrantes se debatia entre os meus joelhos, me provocando uma incômoda repulsa. Mas, com o incômodo, minha repreensão redobrava. Apertei, puxei, no quente recôndito das penas,
até que o galo ficou imóvel, rolou no chão e dali me fitava, assustador, com o olho de pedra dura. Era manhã alta, quase meio-dia. No terreiro havia sol. Entretanto, pouco a pouco, as belas penas do galo iam se apagando, como se com a vida a cor também as abandonasse. Eu estava de joelhos, o vestido preto sujo de poeira. Rápida, levei as mãos na torneira, enveredei pelas escadas frias de sombra. Alcancei meu quarto e me joguei na cama, de olhos fechados, esgotada. Embora ninguém tivesse me visto, logo confessei que fora eu quem matara o galo. As criadas me olhavam com respeito porque eu me atrevera a executar um gesto tão ousado. Discutia-se longamente a quem cabia depená-lo. Nenhuma queria se dispor a essa tarefa, como se isso significasse continuar o delito. Por fim, uma moura robusta chamada Adele disse: Eu, e pôs as mãos à obra com fervor. As penas esvoaçavam ao seu redor, os seus cabelos crespos se balançavam a cada puxão. Ela disse: Só penas, um corpo mísero. Vovó subiu até meu quarto para me interrogar. Sua visita me fora anunciada e eu a esperava, calma, tal como havia esperado o diretor da escola depois de ter ferido Magine. Contudo, quando ouvi seu passo na escada, uma agitação incontível me venceu. Parecia-me que eu não saberia como justificar meu ato, que, na verdade, eu não conseguia explicar nem a mim mesma. Mais uma vez, como quando era criança, gostaria de acreditar que um ser sobrenatural me possuía, meu irmão Alessandro, ao qual eu pudesse atribuir qualquer ação vergonhosa ou cruel. Agora, porém, eu já não encontrava refúgio naquelas escapatórias fáceis. Sentia-me totalmente irresponsável, embora incapaz de provar minha absoluta inocência. Por que você fez isso? Perguntou vovó. Estava sentada diante de mim. Seus joelhos altos sustentavam a escalfeta, a veste preta, drapeada, sobre as pernas nela. Parecia um pedestal sobre o qual seu busto se apoiava solenemente. Não sei, respondi, e ela não acreditou. Eu me empenhava em me interrogar, esperando descobrir de repente a misteriosa razão daquele gesto, mas estava apenas cansada. Não sei, repeti. Não é possível. Você queria comê-lo? Eu balançava a cabeça sorrindo. Giuliano faria isso por despeito, talvez. Mas você não. Você sabia que eu gostava muito daquele gado. Então por quê? Não sei, vovó. Ela pareceu decepcionada e até entristecida. Eu achava que você nunca recorreria a mentiras. Já a perdoei. Não quero que tenha medo de mim, já a perdoei. Agora me diga. Não sei, repetia eu balançando a cabeça. Eu não sei. Sentia em mim um profundo e selvagem desespero. Realmente não sabia por que executar aquele gesto que eu considerava horrível e que, no entanto, me proporcionara uma saborosa volúpia. Recordei a segurança de Adélia ao arrancar as penas, o corpo magro do galo, o pescoço fino e flexível. Matou-o muito bem, dissera Adélia, e todos tinham olhado para minhas mãos. Gostaria que você confiasse em mim, Alessandra, dizia a vovó. Tenho muita confiança em você, muita mesmo. Desde quando veio, eu me sinto mais forte, embora tivesse temido muito por sua pessoa no início. Você afirmava se parecer com Eleonora, mas não é verdade. Você não se parece com sua mãe. Depois de uma pausa, acrescentou: É comigo que você se parece. Eu a fitava e me fascinava seu aspecto formidável. Talvez essa semelhança, que ainda não era óbvia para mim, não demorasse a se manifestar irresistivelmente, como um impulso que me levava a matar o galo. Inclinei-me para a vovó. Me pareceu estar animada por uma nova potência que agigantaria meus traços, digamos assim, a minha estatura. Talvez você não se dê conta disso logo, continuou ela. Nem eu mesma sabia que sou como sou. Depois, devagarinho, fui conquistando a força, dia após dia, devo dizer. Você passa seu tempo lendo e faz mal. Os livros nos enfraquecem, fazem sofrer, escravizam. Não devemos sofrer, devemos eliminar o sofrimento de nossa vida se quisermos ser fortes. Só vale a pena sofrer para trazer os filhos ao mundo.
Cada filho que eu trazia ao mundo era como se me sentisse vivendo mais uma vez. Eu a contemplava, fascinada. Ela era uma divindade majestosa a qual parecia natural oferecer um sacrifício sangue humano e crianças vivas. Vi que você gosta do campo, gosta de circular por aí. Já conhece tudo muito bem. Escute. A herdade é sua, veja. Veja como é bonita, organizada, as videiras em espaços quadriculados, os campos de trigo em terraços até lá embaixo, até as oliveiras. Pela primeira vez, sua voz se fazia terna, comovida. Era a voz de uma mulher, e não mais de uma grande montanha. A herdade se estende flanqueando o rio. É banhada pelo rio. Ele nutre a terra como a mãe nutre o filho. A relva cresce densa e as espigas são mais túrgicas a cada ano. Dentro em pouco da primavera, o pomar floresce. Em seguida vêm os frutos, ricos, duros e sólidos. A adega está cheia de fruta perfumada, estonteante. Ela pegara em minha mão. Juliano não terá nada, continuava. Só o pouco da parte da mãe. Pouco, uma miséria. Assemelha-se ao pai. Muitas vezes eu disse a ele: estude, encontre um emprego na cidade. Eu esperava uma mulher. Quanto a você, eu a julgava perdida. Quando soube que sua mãe tinha morrido, disse a Rodolfo: vá buscá-la, traga-a para cá. Na noite anterior à sua chegada, não consegui dormir. Observávamos juntas o campo através do vidro da janela e os olhos da vovó estavam brilhantes, exaltados. Depois, devagar, ela afastou o avental preto. Sobre o negro da veste apareceu o molho prateado e luzídio das chaves. A luz do entardecer se concentrava no aço, que emitia reflexos incandescentes. Vovó passava sua grande mão sobre as chaves, apertava-as numa prazerosa e demorada carícia. Recordo o dia em que você me pediu as chaves. Pareceu-me que já morava e que morrera, e que você estava no meu lugar. Ao descer até a adega, seu passo era firme, seus cabelos claros se distinguiam do escuro. Sofia é violante e tem medo do escuro. Você não. Você é como eu. Passava a mão pelo braço, pelo ombro, no frêmito. Exibia no rosto a expressão resoluta e impaciente do rabdomante que encontrou água. Imóvel, eu esperava que ela me atraísse para si, que seus braços me envolvessem. Você não deve mais ler livros, ela falou. Deixe-os para os homens. Eu também lia antes de me casar, tocava harmônio. Quando seu avô morreu, mandei transportar o harmônio para o sótão e o tranquei com chave. Ainda era jovem, tinha pouco mais de 30 anos e 5 filhos para criar, a casa, a herdade. Em suma, devia ser muito forte. Compreendi isso, felizmente, e me tornei forte, fortíssima. Empertigou-se ao dizer essas palavras. Talvez ela tivesse começado a crescer desde então. Desde então, suas mãos haviam se tornado grandes. O porte nobre. O harmônio faz mal, é como ler livros. Você não precisa ler livros. Será a patroa. Induzida pelas palavras da vovó, eu fitava o vale, a colina defronte, me esforçando para emigá-los meus. Esperava uma impressão viva, um arrepio guloso e satisfeito. Tentava imaginar que aquela terra me pertencia tal como a carne dos meus ombros, do ventre, e que o rio corria em minhas veias. Mas, em vez disso, me parecia que era eu quem pertencia à terra. Não se podia ser dono da terra, era contra a natureza. De novo, e com mais força que de costume, descobri em mim a repugnância a possuir uma coisa. Vovó era chamada por todos de a patroa. Era natural que a chamassem assim. Aquele nome lhe caria por um direito íntimo que não só a propriedade lhe atribuía. Naquele lugar, me dei conta, o que estabelecia a condição social era a propriedade, um campo equivalia a um predicado nobiligárquico. Vovó levava na cabeça uma coroa de rainha, embora sua propriedade fosse modesta. Ela, porém, em cada gesto e palavra, revelava a força consciente dessa propriedade. Às vezes, quando o tempo não estava severo ou nublado, se sentava no meio do campo. Uma serra levava-lhe a cadeira. Creio que se tratava de uma cadeira comum, mas parecia mais alta que as outras. Sentava-se, farejava o ar, o vento, girando lentamente a grande cabeça branca.
A saia recobria a cadeira, e era como se a própria terra se erguesse até ela para sustentá-la no trono. Assim, parecia justo que a terra e as árvores frutíferas lhe pertencessem, chegando até ao altiplano das oliveiras. Ela as dominava de longe, como o maestro domina os instrumentos mais afastados. Sob seu olhar, as árvores se arrepiavam e se despojavam dos frutos, as oliveiras se esmagavam de bom grado no largar. Lhe ofereciam suco amarelo e denso. Muito bom, julgava ela séria, lambendo o azeite na ponta dos dedos. Às vezes, eu me sentia junto a uma cerejeira de leve coba transparente. Peça de presente, senhorita, me sugeriu Adélia um dia. Tia Sofia possuía as amendoeiras, tia Violante um bosquezinho de nogueiras. Durante o varejamento, elas permaneciam vigilantes junto às árvores e rapidamente calculavam os frutos à guisa de moedas. Mas, ao ouvir as palavras de Adele, senti que enrubescia. Me pareceu que ela queria me instigar a comprar um escravo. Além do mais, aquelas árvores pertenciam à vovó. Haviam sido plantadas por sua ordem. Ela as vira crescer, cuidara delas, fizera-lhes a poda. Constatava-se que certa vez, poucos anos antes, à noite caíra a neve, e a neve se seguira o gelo. Os ramos das árvores rangiam sob o peso, se lamentando. Vovó descera ao pomar com o seu bastão comprido. Sozinha, começara a liberar os ramos. O gelo caía, se despedaçando com barulho de vidro. De manhã, se esquivara dos protestos solícitos afetuosos dos familiares. Estava frio também nas noites em que Rodolfo não voltava para casa e eu esperava na porta, também na noite em que Catarina morreu e eu a velei. Eu jamais tive velado as árvores como se fossem filhos, e, portanto, as árvores não eram minhas. Contudo, como se tratavam com maior deferência, percebi que vovó devia ter falado a alguém sobre o propósito de deixar a propriedade para mim como herança. Eu jamais suscitara simpatias, a não ser na gente simples. Os outros pareciam se perguntar quem era eu, na realidade, e o que eu queria. Depois começaram a compreender que eu era a provável herdeira da terra, da casa e do outeiro. Por isso, a minha passagem se fazia aquele silêncio desconfiado que circunda a presença dos donos. Uma menina de poucos anos se levantou do degrau onde estava sentada e me fitou com olhos firmes e temerosos. Eu não estava contente, sentia um gelo repentino nos membros, uma sinistra advertência, e, sobretudo, tinha a sensação de que dali em diante estaria sozinha, sem poder me comunicar com ninguém. Por que você se levantou? Perguntei à menininha, sacudindo-a pelo braço. Ela, sem me responder, continuava a me encarar atordoada. Por quê? Eu insistia. Por quê? Sacudia com mais força, e ela não se abalava. Deixei-a despencar de volta no degrau duramente. A menina não chorou. Parecia esperar de mim aquele gesto. Qualquer gesto incompreensível e impiedoso. Eu iria ser dona do porco. Atrás da casa, o porco tinha um chiqueiro imundo. Ele saía dali e fitava a vovó, que era pesá-lo com os olhos. Fitavam-me reciprocamente, se medindo, e a gordura bomboleante do porco era apoiada por um olhar penetrante, maldoso. Ainda não, decidia a vovó. Ouvia-se, vindo do terreiro, um grito humano dilacerante, um lamento doloroso. Estávamos reunidas em torno da vovó, na copa, costurávamos e minhas mãos tremiam. Perturbada por aquele horrível lamento, eu queria interromper o trabalho, tapar os ouvidos, me afastar dali. Mas erguia os olhos para o rosto calmo da vovó e continuávamos cosendo. Por fim, se ouviu um berro mais agudo, o gorgorejo. Acabou, disse vovó, abandonando no colo o pano branco da costura. O porco fora transportado sobre uma padiola de galhos, como um leal adversário derrotado. No terreiro permanecera o odor quente e adocicado do sangue. Denso, aquele odor pesava na cozinha enquanto se preparava a carne do porco para o inverno. Presentes todas as mulheres, reunidas numa euforia insólita. Algumas se sentavam à mesa, outras iam da mesa até a grande pia, e seus aventais brancos estavam manchados de sangue. Bem, Alessandra, me convidara a vovó ao me ver na porta. Venha.
haviam dito todas, animadas por uma vivacidade infantil. Era fim de outono, dias breves. A luz quente da lâmpada que pendia acima da mesa acentuava o vermelho tenro da carne triturada, pronta para as salsichas e os codeguinhos. O bloco vermelho escuro da carne magra e sem osso a ser conservado em sal. Avancei timidamente, com a sensação de caminhar na carne viva. Vovó examinava contra a luz as tripas do porco. Lívidas, veladas, inflavam no balanço repugnante. Em seguida, consideravam-se intactas, estendidas às filhas, às criadas, para que as enchesse e atasse. Festivamente, as mulheres comprimiam a carne nas longas tripas e amarravam o barbante. O vermelho fulgurante da carne ricocheteava nas paredes, nos cantos de sombra, parecia que manchas avermelhadas se advençavam. Num grande recipiente, o sangue luzídio e rubro espelhava a lâmpada. Tia Sofia deslocou o recipiente. O líquido oscilou, transbordou e uma camada de sangue caiu no chão num jorro. Boa sorte! Exclamaram as mulheres. Todas quiseram molhar ali a ponta dos dedos. Com sangue, Adele pintou 2 manchas vermelhas na face. O porco está morto, cantarolou, e com sangue traçou uma cruz sobre o focinho maciço pousado na pia. O porco está morto, repetia tia Clarice, batendo palmas. Trabalhavam com fervor, revelando uma surpreendente habilidade, incentivando uma a outra a agir mais rápido. Com violência socavam a carne. Depois aproximavam o rosto da vizinha, a prata unhada, a fim de assustá-la. E riam. Eu via suas mãos reluzentes de sangue vermelho, opacas de escuro sangue coagulado. O gosto enjoativo do sangue permanecia em minha garganta com um sabor nauseabundo. De pé, vovó afundava a faca na carne fria e robusta. Eu seria a dona do porco. Não, disse com força num grito. Virei-me e fugi tateando pelo corredor, os olhos toldados por placas vermelhas imóveis de sangue. Não e não, repetia. De parede em parede, os retratos das minhas antepassadas abruzentes me acompanhavam. Eram fotos firmes, rostos firmes também, sombrios e severos. Neles, eu lia a profunda satisfação de terem sido donas do porco. Eu falava, não, aquela não era a minha história. Minha história estava na caixa em que mamãe, toda ciumenta, guardava os véus de Julieta e de Desdêmona. Alguns dias depois, tia Clarice veio ao meu quarto. Eu queria saber, Alessandra, é verdade que Eleonora morreu? Fitei-a por um instante, indecisa. Me parecia que eu deveria inventar uma mentira como se faz com as crianças. Se morreu, continuou ela sem esperar minha resposta. Fico muito contente, porque assim é mais uma que encontrarei no paraíso. Já tenho muita gente à minha espera. Mamãe, papai, Cesira e também muitas tias, primos, sobrinhos, minha avó que, quando eu era pequena, que queria muito bem. Farão uma grande festa quando me verem. Não vejo a hora desse momento chegar. Quem sabe como acontecerá? Eu gostaria de poder chegar de surpresa, com todos sentados em círculo e dizendo: Como você demorou, Clarice? Eu estava muito dela, acariciando seus cabelos brancos, lisos, luzídeos. Você ficaria contente mesmo? Perguntei. Claro, respondeu quase ressentida, dando de ombros com um delicado gestual de gato. Não tenho mais vontade de estar aqui. Já sou velha, fico entediada. Não faço nada o dia inteiro. O inverno passa depressa porque eu me deito ao pôr do sol e durmo, mas no verão os dias nunca acabam. Fico entediada. Queria ir para o paraíso e ouvir música. Sua pele cheirava a talco e bombons. De que música você gosta, tia Clarice? Perguntei para incitá-la a falar. Todas as músicas. Quando escuto música, tenho a impressão de estar na igreja e me sinto bem. Eleonora tocava harmônio quando vinha aqui. Você era recém-nascida. Certa vez fomos juntas ao sótão, onde está o harmônio, e ela tocou uma música que se chamava, ainda me lembro, Sorro de Valsa. Tocava baixinho, para que vovó não escutasse. Parece que havia ali algum mal. Eu não entendo como pode existir algum mal na música, mas eu nunca entendo nada.
As empregadas riem de mim na cozinha quando falam de coisas sujas, coisas que os homens fazem. Não entendo e me sinto contente por não entender. Não gosto de homens. Você nunca gostou? Nem quando era jovem? Ah, não. Eles me davam muito medo na época. Agora não os julgo mais. E também escute: os homens não entendem nada. Estou te dizendo. Quem é que leva adiante a casa, que lava, passa, cozinha? Quem é que sabe fazer os doces? As mulheres. Tudo são as mulheres. Os homens bebem, ficam embriagados, brigam por causa de política, sem chegar a conclusão nenhuma. Quando eles estão em casa, é preciso dizer sempre sim e sim, e depois fazer totalmente o contrário. Acha que um homem saberia tocar sonho de valsa? Não sei, respondi com um suspiro. Que nada, não saberia, isso eu te garanto. Giuliano atira e mata os passarinhos. Que bravura existe nisso? Alfredo leva as camponesas para o depósito de lenha e depois todas saem coradas, desgrenhadas, como as galinhas. Que idiotas! Sabia que Rodolfo zomba de mim porque eu quero ir logo para o céu? Pois é, ele acha que é melhor ficar por aqui vendo-os jogar cartas e beber vinho. Havia assumido uma expressão aborrecida. Acrescentou pressurosamente. Assim que eu chegar lá, peço a Eleonora que te faça ir sem demora. Gostou? Sentada a seus pés, eu a encarava sem responder. A luz que descia de seus cabelos a vestia toda de branco. Era como se no meu quarto, por milagre, tivesse entrado uma pomba. Não me respondeu, disse ela. Entendi. Nem mesmo você gostaria de morrer. Deve ser porque não quer deixar os homens. Eles já te enfeitiçaram. Do contrário, por que uma mulher não deveria desejar morrer? Lá no alto há um bom perfume de lírios, como na igreja, para o Corpus Christi. Os santos levam flores brancas nas mãos e Santa Cecília toca música. Eleonora toca sonho de valsa. Mas e aqui? Aqui, trabalhar, trazer filhos ao mundo, amamentar os filhos, trabalhar nos campos, trabalhar em casa, trabalhar o dia inteiro. E sempre ter medo dos homens porque estão de mau humor, porque têm uma amante e gastam todo o dinheiro com a amante. Sempre tremer, chorar, chorar sempre, por esses homens antipáticos. Se não estivessem enfeitiçadas por eles, por que as mulheres não deveriam desejar morrer? Com um pulinho, desceu na cadeira e me tomou pela mão. Venha, vamos pedir à vovó que nos leve ao sótão para ela tocar harmônio. Vovó concordou, pegou a chave no escaninho e, tendo chamado as filhas, nos precedeu pelas casas escuras. Subiu lentamente. Nós, por respeito, retínhamos o passo e, como estávamos todas vestidas de preto, parecíamos formar uma procissão. O sótão era claro, ao contrário do que seria de esperar. Nos cantos se amontoavam velhos móveis em desuso. A janela baixa, que concluía a sucessão empoeirada das velhas traves, se abria para as doces colinas e para o céu descolorido do crepúsculo iminente. Cá estamos, disse vovó, fechando a porta. Por toda a parte havia teias de aranha, mas tão organizadas e nítidas que já tinha assumido o caráter estável de decoração. O pó velava os objetos, que por isso perdiam seus contornos precisos e pareciam se mostrar sob o aspecto fantástico dos sonhos. Tia Violante olhou ao redor murmurando. Não subíamos aqui há muito tempo. Como é bonito! Quando éramos jovens, a vovó e eu víamos com frequência ao sótão para abrir os baús. Passávamos a tarde olhando, experimentando, tocando. Então aqui os vestidos brancos de todas as noivas, o de nossa mãe, o da vovó, os de muitas tias-avós. Nós os acomodávamos nas cadeiras estiradas, com as mangas estendidas. A seda ainda fala, faz frufru. Escurecia, os vestidos brancos pareciam fantasmas. Vamos abrir os baús esta noite? Propôs uma vozinha convidativa. Não, disse firmemente vovó. Já chega, estamos muito velhas. Não quero mais me comover. Um dia Alessandra verá tudo isso. Nós viemos aqui para ficar em paz e tocar um belo hino. O harmônio era grande.
Em comparação, até os gestos da vovó se apequenavam. Direi inclusive que quando se sentou diante dele, ela me pareceu pela primeira vez dominada. Pressionou uma tecla em que estava escrito Voz Angélica. Abriu uma partitura e começou a tocar. Era um hino à Virgem e as tias o cantavam com atenção devota. Tia Clarice, para ler melhor as palavras, subira num banquinho. Através daquele canto comum, fui descobrindo uma íntima afinidade entre todas as mulheres da minha família. Vovó nos guiava e nós seguíamos concentradas, cada uma renunciando ao destaque pessoal da própria voz, para que o canto resultasse uniforme e agradável a todas. A expressão dolorida de tia Violante parecia abandonar seu peso, e a expressão severa de tia Sofia se abrir à suavidade do tema. O sótão nos reunia num tranquilo bem-estar, e eu, de repente, compreendi como era fácil para uma mulher entrar para uma comunidade religiosa e que encanto eu poderia encontrar nela. Invadiu-me um vivíssimo desejo por aquela vida fervorosa e solitária, o qual se expressava um ímpeto em que eu me entregava ao canto. Eu imaginava uma cela pequenina, de azulejos límpidos, uma janela semelhante a esta diante da qual adquiri o hábito de escrever. As sombras das grades formam uma grande cruz no chão. Me adaptar àquela cruz me parecia um supremo bem-estar. Imaginava, para além das paredes, a extenuante solidão de outras mulheres semelhantes a mim, e naquela solidão sentia-se aplacarem todos os problemas que se apresentavam às mulheres. Ao retornar dos meus passeios, eu avistava o vilarejo, descolorido, rude, áspero, parecido com aqueles que os santos padroeiros levam na palma da mão. Era um tétrico amontoado de pedras. As pedras formavam as casas e as casas jamais concediam saída, respiro. Eu distinguia, alta acima das outras, a nossa casa, as janelas estreitas. Entrava e, como vinha da luz externa, me inclinar naquele escuro era como me abaixar sob um jugo. À noite, frequentemente, eu não conseguia dormir. No inverno, se ouvia o sangro correr com um longínquo rufar de tambores. E no silêncio, a casa falava. Era uma casa velhíssima. Vovó afirmava que completara 200 anos. Toda manhã, por 200 anos, as mulheres se ajoelharam para separar as brasas das cinzas, sopravam o carvão, o fogo começara a crepitar na escuridão da casa sonolenta. Naquela casa havia transcorrido pontualmente todas as horas da vida delas. Ali, de meninas se fizeram mulheres, conheceram um homem no leito nupcial, pariram seus filhos, envelheceram e, por fim, os homens, batendo os sapatos duros nos seixos dos becos, tinham carregado seus caixões nos ombros, levando-as embora. No assustador silêncio noturno, eu sentia todas essas mulheres mortas passarem e repassarem, inquietas, pelos corredores, pelas escadas, as chaves tintilando em seus flancos. Vovó dizia ter ouvido tia Catarina rir certa noite, muitos anos depois da morte, quando o amante do marido dela o traiu. Também dizia que com frequência se ouvia caminhar pela casa uma jovem esposa vinda do Vêneto, morta no parto. Eu ouvia os passos de Hortência, leves quando o vento subia, ouvia tia Catarina rir no rangindo de uma vidraça. Você se casará aqui, me repetiam todos. Vovó falava de um matrimônio vantajoso. Portanto, aquele aposento viria a ser meu e meu quarto nupcial. Aquele era o teto que eu veria enquanto um homem se deitava ao meu lado. Ali eu iria parir. São leitos confortáveis, dizia a vovó. Leitos de ferro. É possível se ancorar neles. Bastava tirar da parede o crucifixo para pousá-lo em meu peito quando eu morresse. Queria me rebelar contra um destino sórdido. Sentia que havia em mim a força para, de algum modo, ser portadora da mensagem que minha mãe me confiara. Imaginava-me num laboratório, vestida de branco, entre provetas e destiladores. Não. O que me atraía era sempre o ser humano. Então, logo depois, me via vestindo toga num tribunal. Atrás de mim estava sentada uma mulher de meia idade com as mãos apoiadas nos joelhos. Eu falava, me exauria. Salvem-na, dizia. Ela é inocente. E repetia. Senhores jurados,
Ela é inocente. Todas as mulheres são inocentes. Mas eu não podia ser advogada, minha timidez me impediria. No entanto, sentia fazer alguma coisa pelas mulheres era minha tarefa. Eu devia fazer isso, mesmo ao custo de me anular, me sacrificar. Uma voz dentro de mim me chamava. Faça-se santa, intimava. O calor de uma comunidade feminina me atraía irresistivelmente. Eu ansiava por me ser e por me ver encerrada numa cela pobre como um Caterwood, como Clara em Assis. O rosto de São Francisco a mim se apresentava abatido, do outro lado de uma grade. Meu Deus, eu falava, estendendo os braços ao longo dos flancos. Meu Deus, Senhor, tomai-me. Mas não acreditava. Quando pensava em me fazer freira, pensava na realidade em exaltar a mim mesma. Obstinava-me no aperfeiçoamento de mim mesma, que queria cada dia mais límpida, mais pura, um ser extraordinário, uma mulher maravilhosa. Eu podia ser santa sem rezar, sem pronunciar os votos. Sim, minha mãe me incitava com sua doce voz. Sim, faça-se santa. O rosto magro de Antônio atrás das grades da prisão substituía pouco a pouco o rosto pálido de São Francisco. Ele tinha os olhos brilhantes de febre. Alessandra, dizia. Sim, eu respondi exausta num sopro. Sim, santa por amor. Foi justamente naqueles confins do Abruzzo, quando minha aparência era selvagem, meus cabelos maltratados e meu corpo humilhado sob as vestes pretas, que tomei consciência dos atrativos do meu aspecto físico. Espelhava-me no rio, nas árvores, e dos atrativos do campo extraía confirmação dos meus atrativos pessoais. A estação me deixava mais bela, tal como adornava e embelezava as moitas ou os canteiros. Minhas mãos desabrochavam como cólquicos sobre o negro opaco do veste. Como sou bela! Eu pensava, olhando minhas mãos contra a luz. Eu ardia como a terra do prado, como a areia do rio, e o ritmo pulsante do sangue me trazia uma imagem na qual me parecia ter me tornado mulher de repente. Acontecera havia poucos dias. Eu vinha descendo a escada extrema que levava ao terreiro e trazia nas mãos uma jarra cheia de água fresca tirada da fonte. Era a hora parada e seca da testa. A esquina da casa lançava uma sombra azul sobre a escada, por isso eu descia devagar, para me manter naquele frescor. O terreiro, a horta e os campos jaziam na brancura ofuscante do sol. Ouvi um esternor rouco, raivoso, a que outro esternor logo respondia. Parei, e a água balançou na jarra. Dois homens batiam milho no terreiro. Estavam de torso nu, o peito e os ombros reluzentes de suor. Ambos tinham nas mãos um açoite comprido, e enquanto um o abaixava sobre as espigas para debulhá-las, o outro, levantando-o com o impulso vigoroso dos braços e dos ombros, fazia-o voltear no ar. Um se erguia, o outro se abaixava, como duas engrenagens da mesma máquina. Haviam adotado um ritmo igual, monótono, alucinante. Era no ato de baixar o açoite que deixavam escapar aquele grito rouco, desesperado, um esternur. Eu me mantinha imóvel, apoiada na parede. Aquele movimento regular, ritmo, me fascinava. Eu não conseguia desviar os olhos dos dois homens. No sol, o tórax deles brilhavam, a pátina luzídia do suor era um espelho. A sombra da escada se tornava ardente, abrasadas, as cigarras etridulavam, e o sangue pulsava nas minhas têmporas com o ritmo ousado daqueles braços másculos em movimento. Os dois homens não tinham me visto. Eu respirava devagar para que não pusessem me descobrir. Permanecia ali fascinada, sem poder afastar meu olhar daquele ritmo. Sobressaltava-me a cada golpe do açoite e, na sombra fria, meu corpo se cobria de suor, tal como os corpos deles na investida do sol. Nunca se cansavam. Parecia-me que era a minha presença oculta que os incitava. Eu queria que não parassem, que continuassem para sempre. Sentia que seria eu que desmaiaria na escada. Quando me pareceu não mais resistir, encostei os lábios à jarra e bebi avidamente.
A água fria escoava nos meus lábios para o decote do vestido. Você voltou, Alessandro, falei. Vá embora.